Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Pedro. Estamos aqui começando mais uma live do Repórter do Guaibense. E hoje o tema é intolerância contra as religiões de matriz africanas. Hoje teremos 3 convidados conhecidos aqui na cidade da religião afro, candomblé e umbanda, para tratar sobre esse tema. Lembrando que das nossas políticas de trabalho, uma das nossas lutas é a palavra respeito. Quem nos conhece sabe, há tempos, todas as lives que nós estamos fazendo, toda quinta-feira, nós estamos abordando temas referentes à palavra respeito, né? Então, nós já falamos sobre a comunidade LGBT, nós falamos sobre violência contra a mulher, nós conversamos também sobre solidariedade, pobreza e também sobre cultura. Hoje, falando em respeito e cultura, nós vamos portar sobre essa religião, a religião afro, candomblé e umbanda, né? Nós temos aqui 2 convidados. Agora, nós temos 3 convidados. A mãe Cleni Tchemanjá, o pai Faltir e o Aislan. Então, eu queria primeiramente que cada um se apresente e como chega aqui para a nossa live do Repórter Guaibense. Primeiro os mais velhos. Pai Valdir. Mamãe. Pode começar todo mundo. Posso comer? Pode começar, pai Valdir. Tá dando problema no som dele. Mãe Cleni, pode começar? Então, Mocurio a todos, meu boa noite, meu axé. E queria colocar assim, o quanto está sendo importante nós 4 conversar sobre a intolerância religiosa, um tema tão discutido, né, na nossa comunidade e no Brasil inteiro e até mesmo no mundo inteiro. Então, eu queria, assim, dizer o quanto eu estou feliz, Pedro, de ter vindo participar, como tu disse, de um momento tão respeitoso, né, de ambas as partes, e nós, como religiosos, principalmente manter esse respeito, esse axé e essa força. Meu nome é Cleni, sou educadora, mas também sou mãe de santo, sou seguidora das religiões afrodescendentes e representante neste momento aqui como cidadã, mas também como mameto do meu Inzó Ondas do Mar. E a gente está aqui representando toda a nossa família e a comunidade em si e interagindo junto com o pai Valdir, com o pai Aislan e contigo, Pedro, sobre um tema tão importante que a gente deve trabalhar com seriedade para que as coisas sejam resgatadas, os nossos valores, e o momento que a gente está vivendo de uma intolerância religiosa da qual a gente sofre como pessoa, como ser humano e como pessoa que segue a nossa religião e também respeita as outras. Então, eu acho que tu é muito feliz nessas palavras que tu coloca, Pedro, de respeito. Quem tem respeito tem tudo, é a base.
né? E como o Aislan colocou, a nossa cultura, a nossa religião, ela se apega na aprendizagem dos mais velhos. Então, como representante, eu tenho que ter a humildade de pedir a bênção e também receber a bênção. Então, meu mocuyu, meu axé, né, a todos, e que nossos momentos agora de bate-papo, de esclarecimento, assim, seja para acrescentar na vida de cada um de nós como religiosos. Faltir consegue falar agora? Não tá dando, pai Faltir. Estão escutando, pai Faltir? Não. Não. Não tá dando. Não. Não tá dando. Acho que não deu. Aislan, tem como tu continuar? Claro, claro. Bom, meu nome é Aislan. Eu sou de Candomblé, de Nação Congo Angola. Eu faço história na URGS e trabalho aqui no Museu Carlos Nobre. Eu fui iniciado em 24 de maio de 2008, no Terreiro Estrela do Oriente. Sou neto do Tata Laércio, do Terreiro de Jauá, e estou aí à frente do Colina Verde, né? Sou conhecido religiosamente como Kenginganga. E acho que nesse primeiro momento, Pedro, queria te agradecer imensamente por nos oportunizar estar aqui nesse espaço, porque é muito importante que nós ocupemos esses lugares, que nós estejamos juntos, que estejamos unidos, porque a gente tem visto aí um avanço assustador do conservadorismo religioso, né? Um projeto de governo conservador, tanto um conservadorismo religioso e cristão, né? Então, nós precisamos agora, mais do que nunca, principalmente com esses fatos ocorridos ultimamente aí na nossa cidade, que acho que depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, né? Mas, para esse primeiro momento, eu primeiro queria te agradecer, né? E dizer o quanto estar aqui é importante, e ocupar esses espaços, né? Faltir, consegue agora? Não estamos conseguindo falar com o pai Faltir. Pai Faltir, não estamos conseguindo te escutar, pai Faltir. Tá? Eu vou pedir para tu reiniciar, vou te colocar de novo, tentar. Tá. Enquanto ele fez isso, eu quero começar um bate-papo com vocês, falando exatamente o que tu falou, Aislan, sobre o momento que nós passamos e o que ocorreu na semana passada, ou semana retrasada, de uma desculpa, de uma que se diz pré-candidata a prefeita de Guaíba, uma cidadã daqui de Guaíba, colocou e expôs nos seus comentários do Facebook um comentário contra as religiões de matriz africana, né? Ela se chama Solange Menezes e ela fez esse ataque à comunidade da matriz africana. Ela disse, eu vou ler um pouco do trecho que ela falou para o pessoal saber o fato que ocorreu. Tá? E os macumbeiros que beijam a mão de espíritos nefastos e chamam de demônios de Paim, e mainham os mesmos demônios responsáveis pela
pandemia e querem ganhar almas para o capeta. Os maiores responsáveis pelas desgraças da humanidade tem tanta gente inocente que acredita que o tranca-rua e o anjinho de luz, o nome já diz tudo, tranca a vida das pessoas. Ou o espírito imundo chamado Pombagira, responsável pela destruição de famílias, o que as mulheres amantes de homens casados pagam para tirar o marido de casa. Também tem outros responsáveis, né? Ela também fala o espírito imundo chamado Pombagira, responsável pela destruição de famílias, o que as mulheres amantes de homem casado pagam para tirar o marido de casa. Também tem outros responsáveis pela tepleza, tem outros que levam a pessoa ao suicídio, e aí sim vai o comentário dela. Mãe Cleni, pergunto para ti, o que tu sentiu quando tu leu isso? Eu quero saber o que tu pensou quando esse fato ocorreu, que espalhou na cidade. Eu quero que tu fale um pouco sobre isso. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que a intolerância religiosa não é situações isoladas. Infelizmente, na nossa cidade, como demais cidades do Brasil e do mundo, sempre vai existir a intolerância por ser uma falta de conhecimento sobre outra prática religiosa. Então, em relação a este caso, né, se torna revoltante perante a comunidade das religiões afrodescendentes no aspecto de serem palavras pejorativas, né, que nos agridem, mas que são pequenas perante a grandiosidade que é a nossa religião. A nossa religião é milenar. Ela tem uma história de cultura e de fé totalmente diferente das palavras que essa pessoa, que essa senhora se coloca falando de uma coisa que ela não conhece, né? E eu tenho como ser humano dizer que ela é pobre de espírito, por desconhecer a nossa história como milenar, a nossa seriedade e os nossos dogmas, os nossos fundamentos. Então, dessa forma, eu vejo como um afronte, né? E, ao mesmo tempo, uma maneira de se colocar perante a sociedade de uma forma muito intolerante também. Então, eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, eu agradeço essa situação, porque se não tivesse essa situação, talvez nós não estivéssemos aqui. E a gente está sendo corajoso de fazer parte deste momento, de não calar a nossa voz. A gente não pode calar a voz perante qualquer tipo de intolerância, seja ela religiosa, seja ela de racismo, seja ela homofóbica, né, do lado heterossexismo, a discriminação de idade, e ela, por ser uma pessoa que se diz espiritualizada e cristã, ela não está agindo com os valores que os dogmas dela ensinou para ela, porque ela está agredindo algo que ela não conhece, que ela não tem fundamento. Os nossos segmentos, os nossos fundamentos são baseados num Deus único, num Deus sagrado, né? Então, essas coisas se perdem e, ao mesmo tempo, elas vêm nos favorecer e nos dar a oportunidade de
colocar a nossa voz para nos defender. Aislan? Então, só tu lendo ali, eu já fico com o coração a mil, né? Mas eu acho que aqui a gente tem que olhar por vários ângulos. E por um lado, eu acredito que houve ultimamente um aumento muito grande dessas denúncias, né? Dessas denúncias de intolerância religiosa. E por um lado, eu acredito que isso se deve às legislações que aumentaram para proteger as nossas liberdades religiosas, né? Nos últimos 50 anos aí a gente teve no Brasil, em termos de formações educacionais, ferramentas democráticas, cidades maiores, mas por um outro lado a gente vê esse avanço que eu falei anteriormente desse conservadorismo, né? E a gente sabe que essa intolerância ela remonta à escravidão, porque desde o Brasil colônia as nossas religiões elas são rotuladas pelo simples fato de serem de origem africana. E aí eu gostaria de entrar num ponto muito importante, que quando a gente fala de intolerância religiosa, com as religiões de matrizes africanas, a gente tem um agravante, que é muito importante que a gente se atente a esses conceitos, né? Porque aqui a gente está falando, além de intolerância religiosa, a gente está falando de um racismo religioso. Um racismo religioso, né? Então, uma coisa que eu costumo até falar bastante para os meus filhos, que ao falar de intolerância religiosa, a gente acaba tratando dos sintomas e não da doença, né? E o que seria essa doença? Na verdade, é esse racismo estrutural. A gente acaba lidando com as manifestações pontualmente, e a gente tem que fazer BO, tem que fazer nota de repúdio, tudo que tiver ao nosso alcance, buscar ferramentas jurídicas, mas, para além disso, a gente precisa ser antirracista, né? Estar ali e defender essa... para que não haja manutenção desse racismo religioso, né? E se a gente não consegue chegar nessa estrutura racializada do Estado, do país, a gente não consegue enfrentar isso. Uma coisa que eu aprendi, uma mulher negra, acadêmica, ela é mestre em geografia pela URGS, a Larissa Oerzabal, é que quando a gente fala de raça e racismo, automaticamente o nosso pensamento ele vai para populações negras e indígenas. Só que a gente precisa racializar também a população branca, né? A gente precisa entender que quando a gente fala de racismo, é porque existe um padrão. E que padrão é esse, né? Quando a gente fala em racializar a população branca, é como se a população branca fosse o padrão, porque a gente não pensa na população branca racializada, né? E se tem um padrão, isso significa que o que é fora do padrão é anormal. E a gente tem que justamente ir contra isso, né? E se a gente não racializa, acaba que invisibiliza as nossas religiões Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, para além da gente denunciar esses atos, que eles são repugnantes, como, por exemplo, o que aconteceu, esse ato da Solange Menezes, né, nos chamando de macumbeiros e tal, a gente tem que também descobrir a que templo religioso essa senhora pertence. E a que templo religioso ela pertence? Aí a gente fala da Igreja Universal do Reino de Deus, né, que é reconhecida internacionalmente por insuflar o ódio e o racismo religioso. Então, se eu estiver falando muito, pode me cortar aí, tá, Pedro? Não quero também... Tá ali. Mas, só uma dúvida, como a gente fala... Pai Valdir, tu tá me escutando? Ah, Valdir. Pai Valdir, tu tá me escutando? Tá me ouvindo agora, Pedro? Tô escutando. Sim. Tá, deixa o Aislan terminar. Tá me ouvindo? E tu só fala. Conseguimos? Agora vai dar certo. Só vou finalizar o pensamento rapidinho. Então, a gente está falando aí da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Então, essa intolerância e esse conflito, eles têm nome e eles têm lugar
E essa intolerância, elas acontecem muitas vezes por uma disputa de um mercado religioso, né, por uma busca de um capital religioso e pela justamente a destruição do outro. Então, quando eu destruo o outro, eu tenho mais fiéis, né, eu angario mais fiéis, eu consigo mais coisas. E esse senhor, o Edir Macedo, que é quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus, né, só aqui rapidinho para finalizar, ele escreveu um livro na década de 90, que é Orixás, Deuses ou Demônios, né? Que foi proibida a veiculação desse livro. Mas, em 2019, curiosamente, por acaso, no governo Bolsonaro, esse livro ele foi lançado novamente, né? Então, aí a gente vê esse crescimento de intolerância, porque nesse livro ele fala ali muitas coisas demonizando as nossas religiões, demonizando as nossas práticas, né? E então a gente precisa se ater da onde que vem esse preconceito, quem que lucra com isso, né? Quem é que está por trás desse pensamento e, enfim, é mais ou menos por aí. Pai Valtir, quer complementar? Na verdade, eu quero começar, né? Quero primeiro dar uma boa noite a todos, né? E pedir um boa noite, aos mais velhos, aos mais novos, e agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa tão salutar, para a gente poder ver, vários pontos de vista, a importância da defesa vindo de quem a pratica e de quem tem a imparcialidade do jornalista. Então, muito obrigado pela oportunidade. E em relação à intolerância, eu vejo que a gente tem que ver os pontos de vista da Mãe Clenir, do Tata Aslan, mas também temos que ver que é o seguinte, que tudo começa e termina no racismo. A questão toda dessa intolerância se dá porque é uma religião de negros, ela tem uma tradição africana que vem de África, que vem de negro, que vem do preto, que vem de senzala, que vem de escravidão, que vem de 300 e poucos anos de massacre. Partimos desse princípio. A gente hoje só é vítima da sociedade que vem repercutindo e repetindo atos. A gente vem sofrendo essa intolerância e perseguição há muitos anos. E não só a matriz africana, como a religião, como toda a cultura negra. Porque o mesmo que sofre hoje a matriz africana é o mesmo que sofre também o carnaval, que é o mesmo que sofre também o tambor de Minas, e todas as culturas que vêm do negro. Tudo que vem do negro hoje em dia é perseguido. Mas eu vejo que a coisa toda se dá por conta de ser do negro. E a importância disso se dá neste momento que a gente está aqui, nessa nossa fala de hoje. Assim. Nós estamos aqui, 4 pessoas, e na qual eu sou o único negro presente discutindo coisas de negro. Isso nos leva aonde? Eu fico muito grato à Tata e à Mãe Clenir e à Típer, porque isso ajuda muito a gente a vencer o preconceito e a intolerância, porque o clareamento da nossa religião nos dá outros espaços, nos leva a outros lugares. Porque enquanto foi só o negro pelo negro praticando a fé do negro, os espaços ainda eram muito menores, as oportunidades muito menos. Mas eu não desfaço e agradeço a presença de vocês dentro do nosso culto, né? Mas a gente tem que de todos os fatores que isso envolve, né? Em termos de racismo, de intolerância, de escravidão, de tudo aquilo que envolve até a gente chegar aos dias de hoje e viver o que estamos vivendo. A presença de vocês, para a gente, é significativa. O clareamento de vocês, a nossa crença. Mas é uma terça parte do que o negro de desaficança sofre. Porque o tambor de branco, ele incomoda menos que o tambor de negro. E isso eu digo na prática, na vivência. Eu moro aqui numa comunidade, a gente tem 2 casas de santo, a 30 metros uma da outra. A minha casa, por ser tambor de negro, me incomodou aos meus vizinhos, e a casa da mãe de santo, que é branca, não incomoda. Então a coisa é um racismo puro e nada mais discreto, né? O empoderamento das pessoas de dizer o que pensam e agir com quem querem, contra quem querem, está tornando as coisas cada dia mais difíceis. Isso bate a minha porta, como hoje bate a porta de todo aquele que toca tambor. E as discussões têm que sair dos grupos e têm que chegar ao poder público. A gente tem leis que nos garantam, mas a gente não tem práticas nessas leis. As práticas são outras. Se tiver uma festa funk aqui, não incomoda ninguém, ou incomoda uma idonia.
Se tiver uma festa de batuque, incomoda a todos. Então, a lei teria que nos ver de outra forma, entender que o respeito ao culto tem que ser preservado. E isso é uma coisa que a gente hoje tem muita dificuldade, de fazer o culto ser respeitado. Existe abuso de muitos dos nossos irmãos? Existem sim. Tem que ser proibidos, com certeza. Mas tem que ser um pau para Chico e outro para Francisco. Não pode ser todo mundo com pau só, a meu ver. Com a palavra, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Aislan, tu tá com problema no teu retorno, o problema está no teu retorno. Eu indicaria tá indicado para ti colocar um fone de ouvido, que seria melhor. Tá bom? Ok, só um pouquinho. Tá. Mãe Crani, eu ia perguntar para o Aislan, que estuda essa parte da história, né? Esse preconceito contra a religião também, preconceito, o racismo, né, está muito presente hoje em dia. Não é de hoje, né? Tem uma história longa do racismo, né? E tu acha que com essa atualidade que nós estamos vivendo hoje, com as novas tecnologias, nesse mundo contexto político que nós estamos vivendo, tu acha que isso colaborou mais, prejudicou mais? O que tu acha sobre isso? Esse momento que nós estamos vivendo hoje. Tá com o microfone ainda? Eu não achei o... Sim, Cleni. Olha, Pedro, hoje a gente vive um mundo do modernismo, né? De uma política muito acirrada. E os meios de comunicação, com certeza, eles são um instrumento de grande valia. Porém, eles proporcionam a liberdade de uma expressão que ultrapassa muitas vezes o meu limite no momento que eu me escondo atrás de um meio de comunicação ou de um celular ou até mesmo do Facebook para colocar atitudes de racismo, né, de intolerância religiosa. E isso a gente tem que trabalhar. E isso está muito ligado aos valores da família, aos valores, a maneira como a escola, nós educadores podemos trabalhar, trabalhando as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos pequenos dentro da nossa própria instituição, como barracão, como se diz, para que a gente resgate esses valores. Hoje a gente tem que trabalhar muitos valores de respeito. O meu limite vai até o teu limite, ao limite do pai Valdir, do pai Aislan e demais pessoas. O que não podemos mais é nos permitir a nos calar e não trabalhar as coisas que devem ser trabalhadas, no sentido de resgatar a ética, a moral, saber que uma criança, eu tenho 30 crianças na minha sala de aula, eu tenho que trabalhar as adversidades religiosas dentro da minha sala de aula. E é isso que a gente tem que trabalhar. Resgatar esses valores, a história propriamente dita. E como diz assim, os cultos religiosos estão baseados no respeito. E os meios de comunicação não nos dá a liberdade de eu afrontar alguém. Então, essas coisas a gente tem que resgatar. Nós temos uma lei aqui que nos ampara, né? A gente vive num país que se diz de atitudes
neutras, mas a gente não é neutro. A gente vive um país laico, mas a gente não atua como país laico. Então, essas coisas a gente tem que resgatar. E o pai Valdir, ele foi bem feliz, e tanto a Aislan, nas colocações, de dizer sobre a intolerância religiosa, ela está muito voltada ao racismo mesmo. As pessoas te veem olham a tua pele, a cor da tua pele, mas elas não veem que tu traz contigo a tua ancestralidade. Nós somos resultados de reis e rainhas que estiveram aqui nessa terra, que foram escravizados, e que a nossa cultura, os nossos valores, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, nós temos que resgatar isso. Se o meu tambor incomoda alguém, eu não tenho culpa. É assim que eu rezo. O candomblé, o queto, o jeje, a Angola, a nossa umbanda, ela é colocada através dos cânticos, da dança, do nosso tambor, é oração. Então, a gente tem que resgatar e trabalhar isso. Não podemos ver também só a cor da pele. As minhas mãos podem ser brancas, mas a minha alma é de Kayá, é de Iemanjá. Então, eu cultuo essa energia que faz parte de uma história de reis e de rainhas, e que devem ser respeitadas. Vejo tudo isso de uma simples forma, o educar. Ninguém nasce com raiva e com ódio de alguém. Nós somos ensinados a amar, a respeitar, e ao mesmo tempo a gente também é ensinado a odiar. Então, quando a gente vê esse tipo de intolerância, de fanatismo, a gente tem que parar, pensar, refletir e buscar situações e atitudes coerentes, que não fique só na fala, mas fique também no papel. E a gente tem muita propriedade em dizer isso. Como considerados pessoas que também têm um Deus. Deus em Zambi, como a gente fala, né? Ele é o início, é a criação. Ele nos criou numa diversidade de raça, que viu que isso era bom. Foi o homem, nós homens é que destruímos aquilo tudo que Deus criou em relação àquilo que era bom para a natureza divina. Então, eu não sei se eu te respondi o que tu desejava, né? Mas os meios que tu desejava, né? Mas os meios que hoje nos proporcionam esse momento que a gente está vivendo. Só um momento. Aislan, está dando retorno no teu. Quando tu liga o teu som, tá o eco. O problema está no seu. Não sei o que está acontecendo. O problema está no seu. Tá dando ainda? Não sei o que está acontecendo. Tá dando ainda eco? Quando tu falar, não vai eco. Quando tu falar, não vai eco. Ok, beleza. Tá. Mas eu vou fazer uma pergunta para ti também, Aislan. Tu não estava aqui antes, tá? Não sei. Eu queria te fazer a pergunta que eu fiz para a mãe Cleni, que foi minha professora também, com muita felicidade. Eu digo isso, que a Cleni foi minha professora, né? E aí, Aislan, a questão, tu como estudante de história,
tu vê que esse preconceito, essa intolerância religiosa tem dos antepassados, então, e essa modernidade aumentou ainda o número de casos de intolerância religiosa. Eu trouxe aqui uns dados da BBC sobre uns dados no Rio de Janeiro de 2015 para ter que mostram que mais de 70% de ofensas e abusos e atos violentos registrados no estado carioca entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matriz africanas. Então, vou te dar um espaço para falar um pouquinho sobre isso. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Estamos. É que eu não tenho fone. Só queria rapidinho complementar um pouco o que a mãe Clenir falou e o pai Valdir, bem rapidinho, que quando a gente fala em racismo é muito importante que a gente diga que a cor ela importa sim, né? E é nosso dever, nós, enquanto pais e mães de santo brancos, levar esse debate para dentro dos terreiros, esse debate antirracista, né? Porque quando eu saio aí por aí, sem meu fio de conta, sem nada, eu sou mais um branco na rua, né? No momento que eu coloco uma insígnia negra, aí sim eu vou estar sujeito à intolerância religiosa, ao racismo religioso. Mas a minha experiência nessa intolerância, ela é muito diferente da experiência da população negra, ela é muito diferente da experiência da população indígena. E eu acho que é nosso dever sempre trazer essas pautas antirracistas, que agora, né, pai Valdir, o pessoal é até moda, né, todo mundo eu sou antirracista e tal, mas quando a gente vê nos dados, que eu trouxe aqui algumas coisinhas também, que 7 em cada 10 brasileiros já fizeram comentários racistas, mas, segundo uma pesquisa do Ibope, o brasileiro ele não se considera preconceituoso. Então, onde é que estão essas pessoas, né? Ou elas existem e elas fingem que não, e é sempre aquela história, né? Porque está se vitimizando, ou porque não foi isso que eu disse, mas, na verdade, a população é racista, é misógina, é homofóbica, né? E é nosso dever trazer esse debate para dentro dos nossos terreiros, né? Em relação à modernidade, Pedro, eu acredito que sim. Ultimamente há um aumento muito grande do conservadorismo, como eu disse anteriormente, né? Mas já se teve muita repressão. E só que eu acho que agora, nesse momento em que a gente está, existe, durante os governos progressistas, houveram políticas públicas para que aumentasse esse número de denúncias, né? Para que a gente tivesse ferramentas que possibilitasse que a gente conseguisse realmente denunciar. Porque a repressão policial, isso agora falando recentemente, né, década de 40, 50, 60, repressão policial nos terreiros, ela era absurda, né, e isso fora os 350 anos de escravidão, né, que não se podia realmente cultuar outra coisa que não fosse o cristianismo, e é isso que a gente tem que, eu pelo menos acredito, né, que esse preconceito, ele tem nome, ele tem cor, ele é europeu, ele é branco, ele é cristão, né? E ultimamente ele tem essa face neopentecostal dessas religiões que estão aí, que servem para demonizar as nossas religiões, né? Porque, como eu falei anteriormente, para eles, a nossa destruição é o ganho de fiéis, né? Então, é essa política que é feita. Não sei se o senhor gostaria de complementar aí, pai Valdir. Não, eu queria complementar. A Macarena estava falando. A gente, lei de educação, a gente tem. A gente tem lei para ensinar a história africana há mais de 10 anos, que não foi implementada por nenhum governo, e certamente não será implementada por governo nenhum. Porque não é de interesse da classe dominante que o negro se empodere de quem é.
o negro se empodere do valor que tem e da sua participação nessa sociedade atual. Então, isso nunca se tornará algo efetivo, embora a gente tenha lei para implementar ali nas escolas da educação africana. Em termos de Aslan, que está dizendo em relação às pessoas não se identificarem, não se acharem racistas ou preconceituosas, é o seguinte, é um comportamento natural. Então a pessoa não se sente porque essa é uma atitude natural para ela. Tanto natural quanto respirar e tomar água é discriminação e preconceito para as pessoas que estão assim, e para os intolerantes. Então eles nunca vão se achar porque para eles é só uma reprodução do que eles são. Eles são assim, eles se acham assim. Então eu vejo que fora a questão de tentar a educação, porque a gente tem lei, não consegue implementar, porque não há interesse de implementar. Quem é que vai levar na escola ensinando as crianças que eles são descendentes de reis, rainhas, que eles não foram escravos por opção, que eles foram escravizados, que foram trazidos para cá, para esse país, a força e a ferros, que foram eles, essa mão escrava que construiu essa nação, o valor que tem. Não vão falar que a África não é só aquele país, que a África é todo um continente, com toda a sua riqueza, com muitas descobertas, com muitas contribuições, até hoje se beneficiam de contribuições africanas, sem dar o valor a que tem. Muito da medicina, muito de outros valores e muitas ciências vem da África. E isso não é ensinado às nossas crianças por quê? Por questão de valorização. Quando a gente souber que a gente construiu aquilo tudo, que a gente sabe isso tudo, que a gente tem tudo isso de saberes, como africanos, nos põe numa condição de igualdade. E falando da preconceituosa evangélica, o tratamento é muito brando quando se trata entre os corpos comuns. Ela é neopentecostal, é branca, e o tratamento dado a ela pelos seus pares é muito ímpar, assim, é algo, vamos tratar bem que ela é das nossas, ela fez algo errado, mas ela merece perdão, ela merece ser desculpada, e o entendimento em relação a ela é outro. O que não é... Eu acho que caiu Pai Faldir, caiu? Acho que sim, aqui também está assim. Tá bom. Eu vou passar a palavra para a mãe, enquanto o Pai Faltir volta. Mãe Cleni, tu que é professora, várias pessoas estão falando sobre isso na parte da educação. Como trabalhar esse tema dentro da sala de aula? O que tu acha? Como é trabalhado hoje na educação básica a questão da intolerância religiosa e a questão do racismo? Tá com a palavra. Bom, como educadora e daquilo que tudo, o quanto eu vivi na educação e acompanho até o presente momento, eu vejo que o nosso currículo, o aspecto religioso, ele tem que ser trabalhado através dos valores, do diálogo com as nossas crianças, de trazer os temas significativos de uma sociedade atual e, ao mesmo tempo, viver essas situações. Por exemplo, na história, né, na geografia, nos localizar no tempo e no espaço de uma história do povo e da cultura que representa o povo brasileiro e a cultura de cada um. Nós não podemos mais nos permitir que uma doutrina seja colocada dentro da escola. Nós temos que trabalhar os valores e todas as relações das diversidades de cultos religiosos das quais as nossas crianças pertencem. Então, é importantíssimo o trabalho na escola, esse resgatar no dia a dia. A criança, na verdade, ela vem de uma família ou evangélica, ou umbandista, ou católica, né? E a gente esquece que a gente está trabalhando um ser de um valor tão grande. A escola tem que ser aberta.
A escola tem que trazer as diversidades para dentro da convivência, daquele currículo. E hoje a gente tem assim, ó, inúmeras maneiras de trabalhar, com palestras, né? Levando representantes, levando a nossa cultura, trabalhando o termo, a maneira da cultura num aspecto muito grande. E eu tenho certeza que as nossas escolas, tanto municipais como estaduais, elas fazem esse trabalho. Que o nosso professor, ele tem essa capacidade de conhecimento, ele tem essa capacidade de trazer uma maneira didática grandiosa e de resgatar tanta coisa que pode ser trabalhada. O currículo, ele tem que ser revisto também. Como educadora, eu sou apaixonada, né, Aslan, e você me conhece, Pedro me conhece, né, Pai Valdir me conhece também, e inúmeras pessoas que estão me ouvindo neste momento sabem da minha paixão pela educação e da minha paixão por ser de axé. Então, eu não posso negar a minha maneira de trabalhar e a minha maneira de ser. Eu tenho que respeitar, trabalhar os valores, resgatar esses valores, né? Quando eu digo que eu sou povo de axé, né? Ou quando eu pergunto para uma criança, você já sabe o que significa axé? Eu estou trazendo algo para dentro da sala de aula, às vezes tão significativo quanto para trabalhar. Então, a gente não pode ter vergonha da nossa religião. Então, a gente tem que trabalhar isso com a nossa criança. O que ela entende de fé? O que ela entende de religião? Como é que é a tua religião? Eu não posso impor um dogma dentro da escola sem conhecer a realidade dos nossos educandos. Eu tenho um exemplo bem claro na minha vida, onde eu fui trabalhar em Fortaleza, numa escola cristã. E eu nunca escondi das minhas crianças, ou dos meus colegas, ou da direção da escola, que eu era uma seguidora das religiões afro-brasileiras. Eu tentava respeitar o meu conteúdo, mas de uma forma mostrar para as nossas crianças que elas têm que ter a capacidade de entender a vivência dela e as diferenças na sala de aula. Esse é o caminho. Se nós, professores, se nós, educadores, não trabalharmos os valores dentro da sala de aula, principalmente do amor, do respeito, da perseverança, do entender o que é bom e o que é ruim, a gente não vai estar trabalhando e preparando alguém para enfrentar essas intolerâncias e essas diversidades lá na vida. Não estaríamos trabalhando agora com jovens, né, Pai Valdir, que nós dois somos os mais vividos, que eu vou dizer, né? Mas em experiência de vida, não estaríamos agora conversando com dois jovens, um jovem que foi meu aluno, né? E outro jovem que eu também o vi se criar, se desenvolver, né? E hoje eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque vocês passaram por uma educação de uma escola, né? Independente se ela era cristã, quais eram os dogmas dessa escola, mas que formaram vocês agentes pensantes de transformação social e profissional.
E então é esse o caminho, trazer as diversidades das religiões para dentro de um currículo. É isso que tem que ser resgatado. Obrigado, Karine. Só, Aisland, quer complementar alguma coisa? Não, pode seguir aí. Valtir, tu quer complementar alguma coisa? Não, complementar que eu sou um ativista há muito tempo da causa negra, africanista, e me põe sempre à disposição de todas as minorias, de todo aquele que não tem vez nem voz, porque é algo que nos falta, é alguém que nos represente, que nos dê voz. A gente, porque a gente, no fim, se trata de todos os processos, a gente é excluído, em todo o processo. Quando a gente vai falar de política partidária, a gente é excluído. Tanto faz a direita quanto a esquerda se elegem, mas eles nos dizem o que precisamos. Está à mesa para dizer o que quer. A gente se contenta sempre com migalhas, e essa é uma sofrência do povo africanista e do povo negro. A gente sempre é obrigado a se contentar com o pouco que nos resta. E eu participo há muito tempo a convite nas escolas, geralmente em novembro, quando se fala de consciência negra, para falar de matriz africana, de falar de negritude, escravidão e essa coisa toda nas escolas. Mas eu vejo que, infelizmente, por não ser um componente curricular, é daquele professor que se vê à vontade de fazer isso. Embora a gente tenha lei para tratar disso o ano inteiro, a gente só trata disso naquele período. E eu acho que isso é muito pouco. E isso que a senhora falou em termos de educação para transformar, eu disse isso num seminário em Cachoeirinho, ano passado, em 20 de novembro, na qual eu fui convidado a compor a mesa, e o seminário era direcionado à educação. Então, tinha lá professores de todas as escolas do município. E eu disse isso a eles, que a responsabilidade de mudar qualquer coisa em relação a este mundo cabia a eles, porque eles passam muito mais tempo que a gente com as nossas crianças hoje em dia. E que eles eram para nossas crianças referências. Então, que as crianças estavam repetindo lá fora da sala de aula tudo aquilo que aprendiam com eles também. Muito do que aprendiam com eles. E que se a gente quisesse ver algum tipo de mudança, que passava assim pela ponta do giz. Esse professor tinha que ter um pouco mais de responsabilidade social, de diminuir as diferenças, de aparar as arestas, de mostrar para as crianças que é o seguinte, que a gente vive num mundo de igualdade, que todo mundo tem direito a ser o que bem quer e quando quiser, que não nos cabe o julgamento, nem impor a ninguém coisa nenhuma, que a nossa liberdade foi algo conquistado a duras penas, tanto ao povo negro como à sociedade como um todo. Porque isso foi com o negro e continua até hoje, mas também foi com as mulheres que até há pouco tempo não podiam nem votar e nem vir a falar em uma mesa. Isso, a perseguição aos homossexuais continua até hoje. Então, as coisas precisam mudar. A gente precisa realmente chegar à sala de aula e mostrar que o mundo é feito de igualdades. Que fora o título, o mérito, a honra, ou que qualquer um tenha, somos todos seres humanos. Então, a gente hoje passa por esse processo todo porque vivemos a humanidade. Deixamos de ser humanos. Deixamos de nos ver no outro. A gente não se vê com igualdade. Meu povo preto não se junta, meu povo preto não consegue criar uma unidade, mas o povo africanista também é diverso e também não consegue construir uma unidade. Por falta de humanidade, por falta de respeito para um para o outro. É a minha visão, Pedro, do que eu vejo de mundo hoje. Então, a transformação passa pela escola, passa por dentro do terreiro. No meu terreiro, isso é pauta, tanto com as crianças quanto com os adultos. Essa questão de respeito para com o outro, tolerância para com o outro, mais que tudo. A gente precisa ser tolerante para poder aceitar o do outro, para conseguir viver com a diferença. Porque a gente não vai viver num mundo de igualdade, o mundo seria monótono. A diversidade do mundo é que faz ele ter graça. É isso que dá um tempero à vida. A vontade de acordar amanhã. E as pessoas estão abrindo mão disso. A gente só quer julgar o outro, achar que o outro está fazendo errado, que o outro não me serve. Não. A gente não tem que aceitar nada de ninguém, a gente tem que aceitar o que a gente é e aceitar o que o outro é também. Eu acho que já basta isso. E mais que tudo, respeito. Nos respeitarmos, mesmo como diferentes. Era isso que eu tinha para colocar por hora, Pedro. Só queria acrescentar rapidinho que a lei que o Pai Valdir falou em desunião e tudo mais, né? Na verdade, eu acredito que isso seja em decorrência de uma estratégia colonial mesmo, né? De dividir para dominar. Então, nós religiosos afro-brasileiros e as populações negras, as populações indígenas também, né? A gente precisa ter consciência de que somos uma unidade, né? Eu faço meu candomblé lá,
o pai Valdir faz o batuque na casa dele, a mãe Clenir faz o candomblé dela lá, cada um com a sua nação, cada um com a sua língua, cada um com as suas particularidades, mas quando o assunto é intolerância religiosa, a gente precisa ter essa consciência de classe, né? Essa consciência de que todos nós sofremos com isso. Todos nós somos um todo e precisamos ter noção dessa unidade, né? E para ter noção disso, a gente precisa ter consciência política. A gente precisa se unir, a gente precisa... aqui em Guaíba agora, temos várias patrimonializações, né? A Gruta de Oxum é tombada, temos a Pedra de Xangô em processo, as festas de Iemanjá também foram patrimonializadas, e a gente precisa estarmos juntos nesses lugares, né? Estarmos juntos quando tiver lá a festa da Mãe Oxum, estarmos juntos quando estiver tocando o Alujá do Xangô, no encontro de quimbandeiros do Pai Valdir, nas festas de Iemanjá, porque só assim, essas são oportunidades que a gente tem de mostrar nossa unidade, de nos unirmos, e agora está vindo a eleição, pessoal. A gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa ter essa consciência política, ter essa consciência de classe, e principalmente sabermos que é só assim que a gente vai conseguir chegar em algum lugar, né? É através do diálogo, através da união, e principalmente através do respeito. E eu acho que ultimamente vem acontecendo coisas agora na nossa casa aqui, né, no nosso município. A gente, mesmo com todas essas histórias mesmo com todas essas conquistas dos povos, tanto povos negros e de religiões afro-brasileiras, mesmo com tudo isso, a gente ainda lida com esse tipo de problema, né? Então a gente precisa ter essa consciência, nos unirmos, para que a gente consiga, de alguma forma, superar tudo isso, né? Queria fazer um adendo aí, Pedro. Sim, pode. Em termos de política, eu tenho conversado com muitas pessoas em relação a termos um político como representante, né? Mas também cheguei a um ponto de pensar que é o seguinte: não basta termos um representante. A pessoa que for nos representar não basta só por ser de matriz africana. Ele tem que ter pertencimento. E quando eu falo em pertencimento, ele precisa pertencer a essa comunidade. Ele precisa se girar no seu terreiro, meu querido. Precisa girar na tua umbanda, precisa girar lá no meio do cruzeiro com o meu Exu. Precisa frequentar aquele irmão mais humilde. Tem que pertencer. Não basta ser o religioso. Ele tem que ter pertencimento. Porque se ele não fizer parte, não pertencer aonde a nossa religião está, ele jamais vai saber da nossa necessidade. A gente tem que estar lá, tem que ir lá girar no terreiro mais humilde, tem que ir lá girar no meio do pátio, num terreiro que não tem uma cobertura, mas a gente tem que estar lá, porque lá também se pratica fé, lá também está o nosso Exu, lá também está o nosso orixá. Então a gente não pode praticar religião por comodismo, só em lugares bons. A gente precisa ir no lugar onde também as coisas são um pouco mais difíceis, porque lá também tem fé, lá também tem Exu, lá também tem orixá, também tem Kice, lá também precisa de valorização. Então não basta ser, tem que pertencer. E eu hoje, infelizmente, na nossa cidade, não vejo ainda esse candidato com pertencimento. Alguém que consiga ir a todos os lugares e tratar a todos com respeito que todos merecem. Então é isso, que conversa boa, gente. Meu Deus do céu, que conversa boa. Nós estamos chegando. Quer complementar, Greni? Eu queria complementar a fala do pai Valdir e do pai Aislan, no sentido de que a gente tem que se permitir, né? A gente tem que não buscar trabalhar a intolerância, mas a gente dizer sim ao acolhimento. A gente tem que dizer assim, sim a não se propor que alguém nos tolere. A gente tem que resgatar tudo aquilo que o pai Valdir disse e o Aislan, no sentido de nos unir, de nos respeitar, né? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível na nossa comunidade guaibense e fora aqui no Brasil inteiro, né? Porque se a gente se permitir só que alguém nos tolere, a gente vai perder o significado
do que é o respeito, né? Com certeza. Eu acho que essa é a grande sacada que a gente diz, né? A grande jogada, no sentido de que se a gente respeita a gente mesmo, a gente vai respeitar o outro e vai respeitar a Deus e os anjos. É verdade. Se isso não estiver bem claro o que é esse respeito perante a comunidade, a gente não vai caminhar. A gente tem que caminhar junto. Ninguém pode dizer eu faço meu candomblé, eu faço Não, nós fazemos. Nós temos que mudar esse verbo. Nós temos que saber conjugar o verbo fazer, né? E o verbo acolher, mas acolher de verdade. Aí a gente termina com esta questão da intolerância. Nós temos que trabalhar isso muito presente. E daí, como é que eu vejo isso, né? Eu ouvindo um ao outro como nós estamos fazendo agora, neste momento. Nos permitir ouvir. A gente não sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz. Principalmente numa questão do avanço social, né, de transformação político-social, ou da transformação da educação, da transformação dos atos religiosos que deveriam ser mais numa conversa de vários outros presentes agora aqui, né? Juntar outras pessoas de outras religiões para que a gente consiga conversar. Porque a gente, como afrodescendente, a gente tem autoridade como representantes dentro dos nossos fundamentos. Então, temos que nos garantir e buscar sabedoria para poder, ou através de ouvir o católico, o luterano, e outros demais segmentos, para que eles também entendam os nossos fundamentos. É nesse sentido que eu penso que tem que ter o exercício da paciência também. Nós estamos numa caminhada de resgate, né, de tantas coisas, e principalmente agora nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente entende que nascer, crescer e um dia voltar para a casa do Pai é a coisa mais certa do mundo. Porém, Ele não vai nos perguntar se nós somos, que religião nós somos. Ele vai nos perguntar o que nós fizemos aqui de bom nessa terra para resgatar, cada dia ser uma pessoa melhor dentro daquilo que a gente se propõe viver, ou dentro dos nossos cultos religiosos, ou dentro da nossa comunidade, ou dentro da nossa família. Cleni? Sim. Obrigado. Eu só vamos passar para, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Nós já estamos mais de uma hora de live. Eu já saio daqui, tem uma reunião ainda para infelizmente. Meus cachorros não param de vizinho, esses vizinhos, barulho é o cachorro do vizinho, não são meu, né? Só queria, para finalizar, agradecer vocês, deixar uma palavra de vocês aberta agora, tá? Para fazer um check-out. E no final também quero que vocês, como sempre, dá uma dica cultural para o pessoal ler, assistir, fazer no final de semana. Aí, pessoal, que tem muita gente aqui nos acompanhando até agora, até esse momento, em mais de uma hora de live. Pode começar, quem pode? Faltou me apresentar no início, que estava com problemas técnicos, não resolvi dar tempo ainda. Sou o Babalorixá Valdir de Oxalá, responsável pelo ILE
Axé Oxalá Jabocum, aqui na cidade de Guaíba, e estou hoje conselheiro de cultura. Nessa minha passagem como conselheiro, a minha meta é criar um projeto agora, gente, com a restauração do mercado público, para criar no mercado público aqui do município um museu da escravidão ou um museu do negro. A gente fala a contribuição do negro à criação desta cidade, desde a presença dele nas charqueadas que eu estive aqui, e de outros segmentos que vieram depois, e fazer um museu para exaltar a contribuição do negro na construção da nossa Guaíba. Agora que seria um projeto que eu levo para o Conselho de Cultura futuramente. E como sugestão de livro, eu sugiro Djamila Ribeiro, para falar um pouco de racismo estrutural, de perseguição religiosa, de um pouco de negro na sociedade, de discriminações, preconceitos e intolerâncias. Foi um privilégio estar com todos. Muito obrigado pela oportunidade. E eu peço sempre que venham outras, que é muito importante a gente falar do que nos aflige, para poder corrigir os nossos erros e aprender com os outros. Um abração a todos, uma boa semana. Eu que agradeço. Aislan, pode complementar? Claro. Bom, queria agradecer novamente por estarmos aqui ocupando esse espaço, que, como eu disse, é muito importante realmente que tenhamos esses debates, que tenhamos esses diálogos e que principalmente tenhamos a consciência, como eu falei, né, que somos um só. Então, é através disso que a gente consegue políticas públicas, é através disso que a gente consegue candidatos, inclusive, para que tenhamos força política mesmo, né? Porque sem ter um representante, a gente vai continuar como está. Então, deixo aqui minhas palavras finais, queria agradecer novamente, pedir a bênção de todos e uma boa noite. Pensa. Pauta tua cultura. Claro. É difícil. Djamila, como o pai Valdir falou, é um expoente, né? Chimamanda, Frantz Fanon. Tá cheio de livro. Tem alguns aqui. Mas eu acho que Frantz Fanon, de todos, para mim, é um dos autores mais importantes, assim, né? Cleni? Eu também queria pedir a benção a todos, né? Meu Mokuyu, meu agradecimento de coração de estar aqui participando desse momento tão importante para a nossa comunidade, para nós como representantes também das religiões afro-brasileiras, né? E dizer que o mais importante na vida não é o ter, é o ser. O ser, cada dia, com um pensamento melhor para o bem comum, né? Que essas ações façam a diferença sempre e que a gente tenha mais oportunidades de conversar, de buscar, porque o aprender, como diz os mais velhos, só pode ensinar quem se sentou um dia para aprender, né? Então, isso é importantíssimo e a gente aprende um com o outro. A gente troca todos os dias, né? E eu deixaria agora uma mensagem sobre tolerar e ser tolerado. Amar e ser amado. Gentileza gera gentileza. E acolhimento gera acolhimento. É isso o fundamento da minha casa. É o fundamento da minha pessoa. Eu, Clenir, e eu, Monanzense, como sou chamada dentro da minha casa. Então, eu queria dizer a todos que se a gente se ama, a gente consegue amar o outro. Se a gente se respeita, a gente consegue respeitar o outro. E essa é a base de tudo na vida, que é perseverar e esperançar em cada dia viver melhor nesse mundo tão grandioso de Zambi Umpungo. Meu axé, meu mokuyu, e que todos os inquices abençoem a todos nós como povo brasileiro, povo do mundo, né?
e que essa pandemia vá embora e que a gente consiga retomar nossa vida da melhor forma possível, para que a gente se mantenha vivo, e agradecer por estar vivo, e agradecer a Zambi Umpungu e aos orixás, aos Pinquices, Vodus, Caboclos, que eles nos iluminem. E que a gente, de mão dada, a gente vai ser a diferença neste mundo. E eu deixaria agora, sim, um livro que eu estou lendo, né? Esse livro aqui, que é sobre Iaô, o Mistério dos Orixás. É um bom livro para quem, às vezes, não tem o conhecimento, e que qualquer pessoa, seja ela de qual segmento, pode ler, com certeza, e que vai esclarecer muitas coisas para quem não conhece, e vai se tornar mais tolerante perante aquilo, aos fundamentos das religiões afro. É isso. Obrigado, pessoal. Agradeço os três, agradeço todas as pessoas que nos assistiram aqui na live do Papo Coibense. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado, que cada quinta-feira está um assunto diferente, cada papo um melhor que o outro. Então, eu só tenho a agradecer vocês três, todos que estão nos acompanhando nessas lives. Então é isso, fica aqui o convite para a próxima live, quinta-feira que vem. O assunto vai sair lá por segunda, terça-feira, mas muito obrigado, e os cachorros começaram a gritar de novo, então eu vou ter que ficar aqui, tá bom? Até a próxima. Um beijo a todos. Axé. Tchau. Axé a todos. Tchau.